Dia. E se eu te contar um pouquinho sobre mim? Como que eu cheguei até aqui? Ou, na verdade, o que eu faço? Bem, fazendo uma retrospectiva, tentar ser rápido, eu sempre fui diferente. Claro que eu não sabia disso até os 20 anos. Até os 20 anos eu achava que eu era normal, ou pelo menos eu achava que eu era, né, igual a todo mundo, com muitas dificuldades, né? Eu achava que todo mundo pensava do mesmo jeito que eu. Eu achava que todo mundo via as coisas que eu via, escutava as coisas que eu escutava, entendia da forma que eu entendia. E por conta disso, eu acabei criando alguns traumas, né? Porque você começa a achar que você não tem competência, porque se todo mundo pensa igual a você e as pessoas estão fazendo bem as coisas que ela, né, que são, né, que nós somos obrigados a fazer, eu era medíocre porque eu não conseguia fazer daquele jeito, eu não conseguia entender daquele jeito, né? E aí eu comecei a pesquisar e descobri que eu me encaixava em vários transtornos diferentes. E até mais ou menos os 30, 40 anos eu acreditei que eu era diferente, mas eu era diferente porque eu tinha transtornos. Ao longo dessa jornada, é, aquele menino que acreditava que conseguia mudar a forma das nuvens, aquele menino que vivia no mundo da lua, aquele menino criativo que conseguia passar horas e horas brincando com os próprios dedos, né? Aquele menino que falava e sentia coisas, né? E até escrevia coisas de adulto, né? Aquele menino que achava que conseguia curar os bichos colocando eles na mão, né? Aquele menino foi se perdeu por muito tempo. Aos 14 anos eu fui para a escola preparatória de cadetes e passei 6 anos no exército. Todo mundo acha, né? Nossa, ele foi para o exército, então ele é meio, né, dentro de um bloquinho. E na verdade, não sei se aconteceu com outras pessoas, mas comigo aconteceu. Eu tive a oportunidade de ser algo que eu queria ser, né? Foi quando eu comecei a me construir ou entender de coisas e ter oportunidades e informações que eu não teria dentro de casa. Então, no meio disso tudo, eu descobri que existia algo mais do que o cristianismo, né? Que até então eu fazia parte do grupo de jovens e tocava violão, né, nas missas. E aí um dia apareceu em cima da minha carteira um livro, um clássico, né, da literatura espírita, né, Nosso Lar. E eu fiquei encantado com essa ideia. E eu já estava pensando mais ou menos nisso. Eu tinha um amigo que a gente passava filosofando sobre coisas, né? Depois eu fui descobrindo que vários pensadores já tinham escrito sobre as nossas viagens, né? E a partir disso eu comecei a pesquisar e cheguei até a teosofia, né? Sem saber que era teosofia. Descobri no exército que eu era músico, compositor. E diferente do que todo mundo achava, quando eu saí do exército, todo mundo achou que eu ia ser músico, eu por medo não segui a carreira. Não, eu fui procurar algo mais palpável.
né? E uma namorada minha na época falou assim, você precisa fazer um curso superior para ser alguém. Eu falei, legal, cara. 20 e poucos anos e eu ainda precisava ser alguém. Bem, então eu fui em busca de ser alguém, né? E me formei em agronomia, fiz mestrado e fui atrás disso, né? Tive o emprego que eu sempre quis, fui professor universitário, larguei tudo e abri uma empresa que todo mundo sempre quis. Abri uma operadora de mergulho em Maceió. Cara, fantástico. Nesse ínterim, eu tive acesso à Sociedade Teosófica, um grande teósofo amigo me chamou para fazer parte do instituto dele de astrologia, então estudei astrologia nos anos 90, aprendi coisas sobre informática que eu já tinha facilidade, e tudo isso achando que eu tinha transtornos, né? Aos 40, né, nos meus 40 anos, eu descobri que a minha vida não era inédita, né? Tudo que, tudo que eu pensava, tudo que eu sentia já tinha sido escrito, já tinha sido dito por alguém, né? Estavam nos livros. E quando eu fechei a operadora de mergulho, eu fiquei perdido. Uai, e agora, cara, o que eu vou fazer? Será que eu volto a ser professor universitário? Será que eu volto a ser agrônomo? Né? Será que eu volto a ser técnico em informática? Será que eu volto a ser músico? Será que eu volto... E várias questões. E nada disso tinha consistência. Até que eu conheci o Lama Padma-Santen, que estava passando por Salvador na época, uma grande exposição chamada Relíquias do Buda. E eu participei das relíquias, né? E eu ajudei a montar. E aquilo mexeu comigo. Então eu vim para o Rio Grande do Sul e comecei e vim buscar alguma coisa, né, no budismo. Então vim para o centro budista do Padma-Santen em busca de fazer um retiro para ver se eu me encontrava. E foi muito interessante porque eu iniciei, né, o encontramento. Encontrei o cara que eu estava procurando, né? E aos poucos eu descobri que as coisas que eu via como transtornos, na verdade eram potencialidades fantásticas, né? Eu me dei um novo nascimento. Eu comecei a entender que as coisas que eu via eram únicas e eram reais. Que as coisas que eu sentia eram únicas e eram reais. Eu descobri que eu era um ser ímpar, né? E que eu tinha realmente um desígnio divino, como todo mundo, né? E aos poucos eu fui entendendo que eu tinha uma potencialidade muito grande como terapeuta e comecei a usar os meus conhecimentos de astrologia para ajudar as pessoas. Mas tinha mais conhecimento dentro disso, que eu comecei a acessar a partir a partir desse momento, né? E na verdade, olhando agora para diante, eu sempre tive acesso a alguma coisa diferente. Há pouco tempo eu descobri que essas pessoas diferentes foram semeadas ao longo do planeta para estar presente aqui nesse momento de transição. Eles se intitulam Light Workers.
e fazemos um trabalho em conjunto, nem sempre consciente. E, obviamente, muitos dos que estão aqui me escutando e que têm interesse, né, nas coisas que eu digo, também o são. Né? Somos seres ímpares e estamos aqui por um grande motivo: ajudar nessa transição. Temos gostos diferentes da maioria, temos pensamentos diferentes da maioria. Alguns se intitulam extraterrestres e são. Alguns acham que são seres de luz e são. Outros acham que têm transtornos, mas isso é apenas por um tempo. Em breve, eles saberão de todas as suas potencialidades. Estamos despertando, estamos nos conectando, estamos formando uma teia, né? Uma teia para ajudar as pessoas a fazer essa transição, a entender as coisas que vão acontecer e as coisas que aconteceram também. Está tudo certo, tudo em seu tempo, tudo perfeito. Eu descobri isso a duras penas, me exigindo e perdendo um pouco de cabelo. Mas estamos aqui e isso já é muita coisa. Servido?